Agora vai. Oi, João, Aline. A Aline já fez um teste. João, me fala se você está me ouvindo bem. Que eu estou tentando usar esse microfone aqui. Microfone não, né? Um foninho, não sei se vai ficar bom não. O Léo, quando fazia as lives daqui, colocava a musiquinha no plano de fundo e ficava dançando, assim, enquanto todo mundo ia chegando. De qualquer forma, a parte boa é que eu posso falar umas bobagens e vai ficar salvo, né? E aí, Márcio? Posso falar umas coisas aqui, vai ficar salvo, depois a gente conversa. Faz tempo que eu não faço live, tô com vontade de fazer live há algum tempo. Se vocês puderem, dá uma acenadinha e dá um oi aí no texto, no chat. E passa para quem vocês conhecem aí, se você tiver um homem que conhece, que mereceria conversar sobre esse assunto, vai ser interessante. Esse assunto, ele veio por causa de uma dificuldade própria. E nada como a gente falar do nosso, compartilhar o nosso com outras pessoas, né? Que é a dificuldade de mudança ou a dificuldade de pedir ajuda. Tem um funcionamento muito legal por trás. Muito. Apesar de parecer não ser a mesma coisa, ele tem coisas por trás que funcionam de forma parecida. Ou vem do mesmo lugar. O funcionamento vem do mesmo lugar. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Eu sou muito curioso, então eu acabo vendo, às vezes, várias perspectivas acerca do mesmo assunto. Por exemplo, tem uma perspectiva de neurocientífica, uma perspectiva anatômica da mudança, que é muito curiosa. A gente, quando é criança, a gente tem uma plasticidade neural muito grande. Então, é mais fácil de aprender, né? Tanto que quanto mais cedo a gente inicia estudos de língua, mais fácil aprender as línguas. Com o tempo, é como se a gente fosse aprendendo a fazer as coisas, a estruturar as sinapses, as coisas vão se conectando, vão se fixando, então com o tempo essa aprende e desaprende fica mais difícil. Tem um caso muito, muito legal que eu já vi, que é um cara que chama Dusty. O canal dele no YouTube é Smarter Everyday. E tem um dos canais, um dos vídeos que ele mostra lá é o que ele anda com a bicicleta que o eixo não é concêntrico assim, né? Você não vira junto o guidão com o pneu da frente. Ele é deslocado um pouquinho, então de forma que um gira para um lado, outro gira para o outro. Então se ele gira para a esquerda, o pneu vai para a direita. E assim, ele tenta aprender a dirigir, pedalar numa bicicleta assim. Vai tempo, uns 3 meses, o filho dele consegue em 2 semanas, porque é menino, e ele fala exatamente isso, sobre plasticidade neural. Aí ele consegue. O problema é depois. O problema é que depois, quando ele vai em algum lugar, viaja, e ele encontra uma bicicleta lá. E ele tenta andar de bicicleta normal, né? Diz ele que ele precisou de 30 minutos, 1 hora, para voltar ao padrão anterior, para voltar ao jeito da bicicleta comum, né? Com um eixo único. Então ele nesse vídeo ele fala sobre o aprendizado. Aprender do zero, fixa. Mudar é difícil, mas quando você muda, chavear para o anterior, para o mais do mesmo, é a coisa mais fácil que tem. Então isso ele provou em termos de treinamento e tempo gasto, né? Agora eu fico imaginando isso pra gente, como é que é pedir ajuda quando a gente não está acostumado, ou fazer processo de mudança, cuidar de si mesmo, ir na direção de coisas novas, ir na direção de coisas mais saudáveis quando a gente não está acostumado, quando não se fez, nunca fez, quando não tem hábito e quando as coisas sempre foram a mesma, mais do mesmo sempre.
Existe essa questão, a questão biológica, ao mesmo tempo que existe a questão, ô Marquinho, ô Juliano, existe a questão sistêmica, né? Em termos de história, de crenças, existe a crença. Quanto mais cedo, mais a gente fica com ela, mais o aprendizado fica preso, mais difícil é sair. Só que tem outra coisa também. Existe o valor, e aí, Marquito? Existe valor no pensamento, o valor no aprendizado. Quando a gente tem aquilo, seja crença, seja um hábito, seja um conhecimento, qual que é o valor que a gente... Oi, Carla. Qual que é o valor que a gente deu àquilo, né? Valor no sentido de prazer, de coisas que aconteceram em volta. Por exemplo, um aprendizado. Ele funciona muito melhor, ele é muito mais impactante, ele é muito mais potente quando existem emoções fortes junto. Isso também é outra questão relacionada à neurociência. Quando a emoção é muito forte, o aprendizado fixa, digamos assim. Então, coisas que a gente aprende com uma emoção muito foda, o aprendizado fica. Agora, imagina quando isso acontece em volta de questões doloridas, ou de traumas, ou questão de medos, ou ainda algum aprendizado que a gente precisou se virar. É muito comum, por exemplo, a gente está lá crescendo, a gente é criancinha, e de repente topa com uma situação. Eu me lembrei, me veio uma memória que eu brincava na rua com os amigos, e eu não sei porque diabos, eu era criança, eu estava com uma pedra, aí eu brinquei de jogar a pedra por baixo da perna, né? Eu abaixei assim, joguei a pedra para trás, por baixo da perna. E ela pegou num caminhão. Acho que foi a primeira sensação que eu tive de erro. De, putz, fudeu. Nesse momento, e agora? É muito comum a gente tentar recuperar alguma coisa das pessoas que estão à nossa volta. O que as pessoas que estão à nossa volta faria? Principalmente pai, mãe e ancestrais, né? Dependendo do meio onde a gente está. Principalmente no meio onde a gente está. Então a gente chega num lugar, chega numa situação. Seja, por exemplo, tomar um pau quando é criança numa matéria na escola. Ou vai brigar. Ou, sei lá, pega os pais brigando. Esse primeiro impacto, a gente ainda não tem recursos para lidar. A gente tenta acessar o primeiro recurso que aparece. Pode ser uma memória, pode ser repetir alguém, que a gente tem neurônios espelho, né, que repete os outros. Normalmente é isso. Normalmente a gente repete alguém. Normalmente repete os mais próximos, né? Repete os pais, repete, sei lá, igreja, alguma coisa assim. Ah, beleza, deu certo. Opa, deu certo, sobrevivi. Legal, então tem grande chance de eu fazer isso da próxima vez. Se alguma coisa que acontece remete àquilo, eu vou fazer de novo. É mais fácil eu fazer algo que é normal, que é conhecido, do que tentar arriscar uma coisa nova. O cérebro adora coisas previsíveis, coisas que já existem. Então é mais fácil eu ir no que eu já fiz do que eu arriscar. Se eu tento, faço de novo. Aquela estratégia, aquela primeira que eu fiz, deu certo? Opa, deu certo de novo. Vou continuar. E assim continua. E assim continua e a gente reforça, reforça. Chega, sei lá, 40 anos, está com a mesma estratégia. Nunca precisou mudar. Ela funcionou até hoje. Aí vira a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, sempre fui assim, Gabriela. Exatamente por isso, porque funcionou. Como funcionou, não preciso fazer outra coisa. Simplesmente assim. É mais confortável. Existe um funcionamento interno. A minha tomada de consciência desse funcionamento foi essencial. Oi, Thaís. Oi, Luiz. Oi, Abreu Marcondes. Ó, se vocês quiserem falar alguma coisa, manda aí no chat, eu tô ouvindo, tá? Enquanto isso, eu vou falando sozinho das coisas que eu conheço, do que eu vou lembrando. Mas manda aí, manda alguma pergunta, se quiser compartilhar alguma história. Existe um mecanismo que funciona conosco que funciona de forma similar ao senso de equilíbrio.
A gente, por exemplo, sei lá, vai andar, nós estamos andando numa ladeira. Andar numa ladeira vai fazer com que a gente fique torto um pouco, né? Ou às vezes para frente ou para trás. A gente tem uma sensação, uma vontade de ajustar. Às vezes nem percebe. Um momento que isso é muito comum é quando dirige. Eu vou virar para um lado, aí eu vou com a cabeça junto. Aí eu vou virar para o outro e vou com a cabeça junto. Oi, Ricardo. Oi, Horn. Hornkeck. Quem que é Hornkeck? Então vai virando um senso automático. Quando vem essa sensação, eu vou lá e me corrijo. Aí volta ao normal. Então é um negócio tão automático, mas tão automático que a gente às vezes nem percebe. É um senso que faz parte, que não passa na consciência. Não passa no nossa sensação de alerta. Fica por trás. A gente vai lá e corrige. Então a gente andando torto em algum lugar, a gente compensa voltando ao normal. A gente sempre tenta voltar. Se eu ficar conversando com vocês um tempão assim, vai ser desagradável, então dá vontade de voltar. Então a gente tem pelo menos o sentido do equilíbrio. Além de alguns outros sentidos. Um dos sentidos que mais explodiu minha cabeça, todas essas conversas de masculino, de desenvolvimento pessoal, de crescimento, de processo evolutivo pessoal, foi a dinâmica de consciência. Às vezes a gente fica preso em alguma coisa, por exemplo, já existem essas inércias biológicas aí, já não consigo sair do mais do mesmo. O sair do mais do mesmo é difícil, sair do mais do mesmo é difícil. Isso é igualmente pior, isso é muito pior, quando à nossa volta a gente não tem condições de sair daqui. Por exemplo, se eu tenho amizades em que ninguém busca uma terapia, é muito mais difícil buscar terapia. Naquela ideia, né? A gente é a média das 5 pessoas que estão à nossa volta. Se na minha volta todo mundo, sei lá, bebe, é mais difícil eu parar de beber. Se eu tenho à minha volta só pessoas que traem, só homens que são pegadores e galinha, é muito mais difícil de eu tentar ter um relacionamento monogâmico e ter amizade ou ter um relacionamento bacana. Então a gente tem uma consciência interna que nos sinaliza quando a gente está indo contra ou a favor da maré, digamos assim, do grupo. Tem um experimento que eu acho muito bacana, que é da menina que ela é uma cliente de uma clínica de médica, chegando na clínica. Tem vários atores, aí quando toca a campainha, todos os atores levantam e sentam. Meio que pra zoar ela, né? Na terceira vez ela começa a levantar e sentar também. Aí esse experimento varia, faz muita coisa, acontece mais coisas no experimento, mas é legal no final. No final entrevistam ela e perguntam a ela por que você levantou e sentou sem perguntar nada. Aí ela fala assim, porque eu senti um mal-estar. Quando eu comecei a repetir, esse mal-estar parou. É esse mal-estar que é um dos grandes dificultadores de mudança ou dificultadores de pedir ajuda. Que são que o Hellinger chama de consciências leve e consciência pesada. Assim como a gente tem a sensação do equilíbrio, que nos compensa fisicamente, se eu ficar muito torto, o equilíbrio vai querer me fazer voltar ao normal. A gente tem um alarmezinho internamente que trata de vínculo, trata de grupo, trata de relacionamentos. Então, quando eu estou num grupo, é fácil, por exemplo, sei lá, você chega numa festa, você é o único fantasiado em que todo mundo tá com terno formal, né? Roupa formal. Vai sentir um incômodo. Você chega em algum lugar que todo mundo gosta de sertanejo e você gosta de rock. Vai sentir um incômodo. Então, existe um peso muito grande que a gente sente quando a gente está indo muito diferente da maré. O Hellinger chamava de consciências leves, consciência pesada. É mais fácil pensar como se fosse um desconforto ou um conforto. Então, eu me sinto bem se eu sou mais do mesmo. É uma sensação interna. Eu vou me sentir mal se eu for muito diferente do resto. Se eu destoar demais. Tem até aquele ditado, né? Prego que sobressai, torna martelada.
Às vezes a martelada é do próprio prego, né? Tipo, ele se sente mal em ser o mesmo, tentar ser diferente. Então, o dificultador, eu vejo hoje em dia, tem aspectos biológicos? Tem, mas a gente é um todo tão muito bem feitinho, que além dos aspectos psicológicos, biológicos, além de questões de repetição, que a psicologia trata bem, o TCC da psicologia, lá, a teoria cognitivo-comportamental trata bem. Além disso, existem as questões de consciência leve e consciência pesada, que é nosso alarme, nosso sentido aranha, como se a gente tivesse um sentidozinho assim, internamente para falar assim, ó, você está se afastando do grupo, ou ó, você está se chegando mais perto do grupo. Essa sensação ela é tão intensa, tão louca, que eu gosto muito do Décio do IDESV, que ele fala muito sobre constelações familiares. Já tem 20 anos de carreira já nisso. Ele traz uma hipótese antropológica. Ele fala que a gente desde sempre, pelado, sem dente, né? Quando nasce pelado, sem dente, sem músculo, sem defesa. Inclusive eu vi uma médica falando esses dias que pra gente nascer prontinho, igual um elefante, ou uma girafa, ou um cavalo, nascer prontinho, assim, cair no chão e sair andando, a gente precisaria de mais 6 meses. Só que se a gente tivesse mais esses 6 meses, a gente não caberia na mamãe. Então a gente sai antes, não pronto, e vai ficando pronto junto com a mamãe. Então o Décio fala assim, ó, pensa só, se a gente era pelado, sem dente, nascia pelado, sem dente, sem músculo, sem defesa, e depois quando ficava junto com o grupo, continuava com pouco músculo, pouca defesa, só sobreviveu os medrosos. Então nós somos filhos de medrosos, porque os corajosos morreram, né? Basicamente. O ser humano que era muito corajoso lá atrás, há 15 mil anos atrás, quando não tinha lições, não tinha arma, não tinha construções para se proteger, o cara que era corajoso morria. Então, morreu, ficou lá. Nós somos herdeiros dos mais medrosos. Concomitantemente, nós somos herdeiros também daqueles que sabiam ficar no grupo. Porque o corajoso virava para todo mundo e falava, bobagem, vou lá tentar comer aquela coisa ali que eu não conheço. Vou lá tentar passar a mão no gatinho ali que é bonitinho, o nhaque, né? Então só sobreviveu quem desenvolveu esse sentido de grupo. Porque a gente só teve chance estando em grupo. Como indivíduos, a gente não tinha chance nenhuma lá atrás, pelado, sem dente, sem presa, sem defesa, sem músculo, não corria, não pulava. A gente até hoje não corre, não pula. Então, só sobreviveu quem tinha a sensação de grupo. Quem tinha esse sentido, essa percepção de falar assim, ó, peraí, eu tô me afastando do grupo, deixa eu voltar. Então nós somos filhos dessa galera aí, então nós temos muito isso internamente, da gente repetir mais do mesmo. Fica a dica para quem estiver ouvindo aí, tem um documentário animação que ganhou uns prêmios já há um tempo, já é um documentário meio velho, que chama Vida Maria, que mostra geração atrás de geração, faz sentido, né, Carla? Geração atrás de geração, as meninas e as suas filhas repetindo o que suas mães faziam. Vida Maria lá no YouTube, é bem legal. Então nós somos filhos dessa galera, então a gente repete, né? Toda sensação, toda tentativa de fazer diferente, toda tentativa de que às vezes, por exemplo, alguém fala o que deveria ser feito. Eu lembrei agora de um estudo falando que, acho que é 70%. 70% dos homens que recebem a notícia de que se não mudar os hábitos vai morrer, 70% continua com os mesmos hábitos. Não muda. Principalmente para, né, colesterol alto, pressão alta, aquelas coisas todas. Não faz exercício, não melhora a comida, então isso é
Eu não lembro que estudo que era, mas falava de 70%. 70% dos caras que você fala assim, se você continuar desse jeito, você vai morrer. Eles continuavam, 70%. Então, não é só racional, não é só alguém falar. Numa visão maldosa, você pensa como se fosse a pessoa não dando conta, né? Não, é ela que não faz, ela que não dá conta. Mas, porra, a gente pode olhar para nós, na nossa história, e tentar ver quantas vezes a gente já tentou mudar, fazer alguma coisa melhor, fazer um exercício melhor, fazer uma alimentação melhor, um hábito melhor de estudo, e não saiu, simplesmente não saiu. Não é tão simples assim. Obviamente, tem hora que é só questão de conhecimento. Por exemplo, eu estou querendo comer melhor, alimentar melhor. Se dentro da minha cabeça eu não tiver receitas de que eu possa fazer comida melhor, eu não vou saber fazer comida melhor. É simples. Ao mesmo tempo, se o problema for só receitas, quando eu tiver receitas eu vou comer melhor. E muitas vezes não é o que acontece. Pensa só. Um segredo para descobrir como é que a gente descobre onde a gente está travado. Um segredo muito bacana. Imagina a questão. A questão é um dos lados da mão. Por exemplo, eu quero me alimentar melhor. Ou melhor, vamos pôr um clássico, né? Eu quero emagrecer. Se para emagrecer, percebe que atrás do para emagrecer vira simplesmente para de comer. É o imediato, o cérebro já faz essa virada. Mas dá certo? Não. Então o problema não é só isso. O problema não é parar de emagrecer. A gente consegue ficar fazendo essa chavinha de qual que é o motivo por trás. Como é que eu solucionaria? Então, no caso da machaiada aí, que pode me ouvir agora ou em outro momento, quando estiver vendo essa live, não é só saber o que fazer. Porque não adianta nada eu chegar e falar assim, machaiada, 5 crianças diagnosticadas com TDAH, de 5, 4 são meninos. Tem coisa errada, tem que fazer alguma coisa. Ou, sei lá, eu vi esses dias lá no Papo de Homem, no Instituto Papo de Homem. Acho que era 90% dos homens até 24 anos sentia-se sozinho. Os homens têm a tendência a guardar para eles, no caso de abuso, por exemplo, sexual, por até 20 anos. É comum, a média é 20 anos. Então tem coisas, e isso, homem morre mais, suicida mais, tem expectativa de vida menor. Tô falando, tô contando aí pra todo mundo. E adianta só contar? Não. Porque a questão não é contar. Se fosse só saber, passar a saber já resolveria. Então, se não resolve, o problema não é saber, né? No esquema da mão. Então o problema não é tomar consciência disso exatamente. Tem outras coisas por trás. Voltando à questão de consciência, onde que está essa questão de dificuldade de mudança ou de pedir ajuda, por exemplo, no caso dos homens? Tem um peso muito grande que a gente tem como grupo. É socialmente inaceitável pedir ajuda. É quase como assinar um atestado de fraqueza. É como se eu dissesse, beleza, sociedade, tá todo mundo me vendo? Eu sou fraco, eu vou buscar uma terapia. Eu sou fraco, eu preciso... Eu não sou tão fodão pra sair bebendo e virando a noite mais, eu tenho que parar. Isso não funciona. Quem é homem que tá ouvindo sabe disso. Homens aprendem desde sempre o que é. Tipo uma formulinha do que deve ser feito. E aquilo sendo repetido, o que deve ser feito, o que deve ser feito, o que deve ser feito, fazer contra gera mal-estar. Me gera como se eu estivesse traindo o grupo. Porque se o grupo inteiro falou faz, internamente, quando eu não estou fazendo, é quase um atestado de morte. Porque lá atrás, não fazer o que o grupo falava era morte. Então eu não vou fazer agora também não, porque é morte. É uma morte simbólica. É uma ameaça. Na verdade não é morte, né? É uma percepção de morte. Então é uma ameaça. É um mal-estar.
gera mal-estar, é um desconforto, né? Por exemplo, eu sou de uma família que eu fui descobrindo há pouco tempo que minha ancestralidade foi sempre de fazeção. Trabalhar, 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 trabalhar. Principalmente do lado do meu pai, mas minha mãe também. Trabalhar, 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 trabalhar. Então, quando eu paro e falo assim, não, eu não quero trabalhar tanto, me gera consciência pesada. Me incomoda. Só volto a ficar mais tranquilo se eu voltar a trabalhar. Então, usufruir, prazer, ou arrumar um trabalho que eu trabalho menos, gera desconforto, gera um mal-estar. O autocuidado também. O autocuidado da minha família não é um dos valores. Não sei se meus pais vão ver isso aí, mas o autocuidado não é um valor físico, literal, tá? Médico e tal. Não é um valor muito propagado. Claro que como os pais eles queriam que eu fizesse, mas como exemplo eu tomei consciência há pouco tempo que não é um valor muito propagado. Então é muito difícil eu, por exemplo, procurar ajuda física, médico, remédio. Porque o habitual é não procurar ajuda. Procurar ajuda seria enfrentar a consciência pesada. E enfrentar é desagradável. Ficar com consciência pesada é desagradável. Então, esse é um dos grandes fatores. Eu diria que é um dos maiores fatores que impede o homem a pedir ajuda, a mudar, a assumir e falar, não tá legal assim. É como se fosse uma traição de quem veio antes. Então veio tanta gente antes, tanta gente conseguiu o que conseguiu, fazendo do jeito que foi. Tanta gente trabalhou igual louco e nos deu a vida. Tanta gente fez o que pôde fazer e nos trouxe até aqui, nos deixou até aqui. Que não honrá-los é quase uma traição. Então gera mal-estar. Gera sensação desagradável. Tem saída? Tem saída. É fácil de falar, mas ela precisa ser experimentada. Ela precisa ser sentida. É fácil de falar, mas se eu falar e você não tentar, vai soar como uma babaquice, como uma bobagem. Porque é uma saída sentida. Nós estamos falando de um sentido que tem reflexos no corpo. Então tem hora que eu ir contra o meu habitual gera frio na barriga, gera palpitação, gera mal-estar mesmo. Porque é o que a gente olha, é o que a gente sente. É real, é como se fosse uma ameaça lá atrás, quando a gente tivesse nossos ancestrais lá atrás. Isso significava ser comido por um leão. Então eu fico naquela sensação, putz, eu vou ser comido por um leão daqui a pouquinho. Então gera mal-estar no corpo. Então uma boa validação é no corpo, é sentir. Chegar em algum lugar e sentir o que está acontecendo. Na hora que for falar com alguém, sentir o que está acontecendo. Na hora que for tentar uma mudança, um hábito novo, uma leitura nova. Às vezes uma leitura, rede social também gera mal-estar, ou bem-estar, gera conforto, desconforto. Rede social é espetacular para isso, é espetacular. Porque aquela vontade de discutir, aquela vontade que dá de chegar lá e debater e ter razão, isso é uma questão de consciência, porque às vezes eu não lutar para ter razão seria eu tendo que enfrentar essa consciência, mas eu preciso lá mostrar que eu sou inocente, eu não posso ser culpado, não posso ficar parado com uma pessoa que está fazendo essas bobagens, está falando tanta merda. Eu preciso lá mostrar, aí eu faço alguma coisa, volto a ter inocência, né, que a consciência leve à inocência, volto a ter inocência e paro de brigar. E desconecto. E se eu não for lá argumentar, vai ficar com aquele negócio na minha cabeça. Nossa, você deveria ter ido, você deveria ter falado. Que é essa dinâmica de desconforto de consciência e culpa e inocência. Uma alternativa para o pensamento de consciência leve e consciência pesada é culpa e inocência. Quando eu faço alguma coisa com alguém, eu estou tentando fazer esse ponderar de eu ficar mais culpado ou mais inocente, menos culpado ou menos inocente. Tanto que, às vezes, machaiada aí que estiver ouvindo, às vezes vai buscar uma ajuda, vai buscar, por exemplo, um negócio que é comum, é o homem estar sempre pronto para o sexo.
Aí, às vezes ele não fala não porque vai gerar culpa. O homem que está sofrendo no trabalho, às vezes ele não quer parar porque vai gerar culpa. Um homem que, sei lá, gostaria de pedir ajuda, ele não vai pedir ajuda porque vai gerar culpa. Vai gerar esse mal-estar, vai gerar consciência pesada. Tem como lidar com isso? Tem, com certeza. Não é fácil, é uma questão de postura e não de método ou de comportamento. Eu não posso dizer para quem está ouvindo qual é a solução. Porque dentro de cada mini sistema, cada história, cada jeito de viver, cada sequência de acontecimentos que teve na vida, cada formação psíquica que cada um passou, é impossível dizer qual que é a solução, no sentido, faz assim que vai dar certo. Mesmo porque se eu dissesse isso, eu ia invalidar a sua história inteira. Não dá. Eu ia falar assim, eu sou mais e você é menor. Ouça o que eu tenho para dizer, hahaha. Não faz sentido. Mas tem um indício de que isso funciona. Em primeiro lugar, enfrentar a consciência pesada é essencial para crescer. É absolutamente essencial. Ficar de consciência leve é repetir mais do mesmo. Repetir coisas boas, ótimo, ok. Mas se eu tenho um obstáculo, se eu tenho uma coisa ruim na vida, um negócio que eu não gostaria, por exemplo, pobreza. Pobreza é uma coisa que gera culpa. Dinheiro gera culpa. Principalmente se na minha história minha família vier foram pessoas humildes, que não tiveram dinheiro. Se eu começar a ganhar dinheiro, vai gerar tanta culpa que é perigoso eu perder. E às vezes nem percebo. Se você olhar aí sua história, perceba se você perdeu dinheiro igual bobo. Tem chance de ser algo sistêmico, tem chance de ser algo de culpa. Assim como pedir ajuda, assim como um divórcio, por exemplo, querer divorciar e não dar conta. Assim como, às vezes, eu já reconheci isso, que meu adolescente interno não teve uma época de sair demais, de farrear, por causa disso, por causa de culpa. Fazer isso era culpa. Mas às vezes a alma quer. Então, o crescimento ele só se dá se a gente enfrentar a consciência pesada. Só se dá se enfrentar um pouquinho. Sair um pouquinho do mais do mesmo. É como se fosse é um esforço para ir além. A gente estava sempre no automático, sempre da mesma coisa, igual o Destin lá, quando ele fala da bicicleta na reversa. Enfrentar a consciência pesada no caso dele é se esforçar para mais do mesmo. Porque ficar no mais do mesmo é melhor, mais gostoso. Então, enfrentar a consciência pesada é necessário para crescer. É imprescindível, não tem como crescer se não for assim. É o que os coaches por aí chamam de zona de conforto. Zona de conforto é consciência leve. Sair da zona de conforto é enfrentar a consciência pesada. Então, primeiro ponto. É necessário enfrentar a consciência pesada, porque senão vai ficar mais do mesmo. E é grande chance de a gente se manter muito infantil. Porque a criança que quer ser inocente sempre. A criança que quer enfrentar o gostosinho sempre. E a vida é muito maior do que as coisas que acontecem sempre. Né? A vida é muito maior do que o que eu acho do mundo. A vida é muito maior do que as minhas ideias preconcebidas. Então, primeiro ponto. Enfrentar a consciência pesada. Segundo ponto é não enfrentar sempre. Nem nunca. Porque a consciência ela é um mecanismo muito poderoso dentro da nossa cabeça. A gente não dá conta de bancar. Não é tão fácil. É igual a história do equilíbrio. Para eu compensar, se eu quiser ficar no equilíbrio, eu vou ter que compensar com o corpo. Eu vou ter que compensar de alguma forma. Vai ter consequências. Então a consciência também. Se a gente fica muito na consciência pesada, entra no estado de ansiedade, de estresse, de cansaço, de esgotamento. É um esgotamento muito profundo, porque nós estamos falando de uma dinâmica que ela antecede o sistema límbico das emoções. Pensa assim, 3 camadas. A camada mais externa são os hábitos, os nossos conhecimentos. O sistema límbico é o sistema das emoções.
Então nós estamos falando de um negócio muito mais profundo, que são é o cérebro reptiliano, que trata exatamente de vínculo, de pertencimento, de instinto, de medo, medo visceral. Então nós estamos falando de um negócio muito lá embaixo, muito lá atrás. A gente não fica consciente toda hora. A gente toma consciência, vê o que está acontecendo, de repente se perde e volta ao automático. Aí dá uma olhada, vê se o que está acontecendo, volta para o automático. Então essa dinâmica de consciência é muito forte. Então uma outra solução das três, né? Primeiro, é bom enfrentar a consciência pesada. A segunda, uma outra boa solução é chavear com consciência. Tem hora que eu vou fazer só as coisas gostosinhas, que eu sempre fiz, do mesmo jeito. Um exemplo que eu cito de mim. Eu estava muito estressado, fiquei imaginando assim, o que dentro do meu sistema é mais do mesmo? O que dentro do meu sistema lembra da minha casa, que é confortável, que é familiar? Familiar é um bom termo. O que dentro do meu sistema é familiar? Meu sistema familiar ouvir notícias, deixando como se fosse um barulho de fundo. Então comecei a ouvir rádio mais, me senti muito bem. E o negócio que meu pai sempre fez, a vida inteira, desde que eu me lembro por gente, é tomar 2 cervejas por noite. Então, um dia que eu estou muito mal, eu tomo 2 cervejas por noite lembrando dele. Porque é a sensação de familiar, é a sensação de estar em casa. Então, é legal chavear para um lado para o outro. Chaveia para a ousadia, para a coragem, para a consciência pesada? Sim, chaveia. De forma consciente. Eu olho e falo, é verdade, tá mal. Mas eu vou sentindo mal mesmo. Fui, beleza, legal, agora volta ao normal. Volta pro quentinho, volta pro mais do mesmo. Então é legal fazer esse vai e volta, porque é como se fosse esse pertencimento que a gente se sente, essa familiaridade, é como se fosse uma fome nossa e a gente tem tipo um combustível. Quando a gente encara muita consciência pesada, vai quebrar isso e vai gastar um combustível. Aí a gente volta para pertencimento do grupo, para ficar igual a todo mundo, para gostoso, quentinho, gostoso. Depois vai para de novo, arrisca, vai para adiante, depois volta. Arrisca, volta. Então, chavear de um lado para o outro é muito legal. E por fim, para a gente terminar a live de hoje, já que não tem comentários, quem quiser comentar aí, manda ver. Uma coisa que é muito legal, muito boa para homem, para mulher, mas para homem principalmente, é olhar quem você lembra que faz o que você está querendo parar, ou que você está querendo evitar, ou que você está querendo sair. Então, por exemplo, vou imaginar cuidar da saúde. Aí você não está conseguindo cuidar da saúde. Reserva um tempinho, como se fosse uma conversa interna. Se quiser, você pode até fechar os olhos, porque quando a gente fecha os olhos, 70% da energia que o cérebro gasta vai para processamento de imagem. Então, quando a gente fecha os olhos, a gente devolve essa energia para ir para outro lugar, né? Então, a gente fecha o olho, vai dar uma viajada interna, faz um movimento de tentar identificar quem aquilo está trazendo. Qual pessoa na sua vida, na sua volta, que aquele comportamento ou aquele não comportamento está trazendo. Pode ser qualquer coisa, pode ser... nossa, eu tô num relacionamento bosta e eu não aguento mais, eu queria tanto um relacionamento melhor, todo mundo fala que é melhor, mas não consigo sair. Eu tô repetindo quem? Oi, Carla, que bom. Que bom que você gostou. Não tô conseguindo sair desse relacionamento, eu tô repetindo quem? Quem eu tô trazendo por amor? Porque esses movimentos são de amor, por incrível que pareça. Mas é um amor mais bobinho, é um amor mais infantil, é um amor mágico. Então, nossa, eu gostaria tanto de um emprego em que eu possa trabalhar 4 horas por dia. Mas eu não estou conseguindo. Por que eu não estou conseguindo? Porque quem que trabalhou mais do que isso? Meus ancestrais todos, simplesmente. Descobri há pouco tempo atrás que parte dos ancestrais tem herança escravagista
Minha avó, por exemplo, mãe da minha mãe, era servente de limpeza. E os ancestrais do lado do meu pai era tudo fazendeiro ou comerciante, trabalhava igual doente, igual maluco. Então, se eu particularmente gostaria de trabalhar menos, vou gerar consciência pesada. Vai gerar mal-estar. É bom enfrentar a consciência pesada? É. Mas também é bom olhar para quem eu estou trazendo. Para quem essa consciência pesada, como uma forma de sinalização, que ela está me falando assim, ó, lembra dos seus ancestrais, lembra de seu pai, lembra da sua mãe, lembra do... qualquer um. É assentir isso, é concordar com isso, e olhar para a pessoa e meio que pedir uma benção. Você olha para a pessoa, você pode até fazer uma imaginação aí, eu tenho certeza que quem está aí ouvindo. Seguimos, Gil, seguimos. Quem está ouvindo, olhar como se tivesse o pai e a mãe na sua frente e falar assim, me abençoe se eu faço um pouquinho diferente. Só um pouquinho. Assim. É aquela história do 1%. Se eu fizer 1% todos os dias, no final do dia eu vou ter feito o absurdo. No final do ano, quer dizer. Então, só que assim, eu posso estar falando umas bobagens aí, mas você precisa experimentar, ver se faz sentido. Sim, eu trabalho também, Gil, com constelações. Por isso que eu estou trazendo dinâmicas de consciência. Então faz muito sentido olhar para isso. Você fazer um teste, experimenta aí, não acredita que eu estou falando, não. Experimenta aí. Fechar o olho, imaginar que você está com mãe, pai, ou seus ancestrais. Sei lá, imaginar alguém aí. Ver quem aquilo que você está querendo fazer, ou aquela sensação está trazendo. Porque traz por amor. Só que não faz sentido a gente levar esse amor. Deixa os caras lá, os caras já fizeram, já mostraram pra gente que não precisa ser tanto. Eles já ensinaram. Deu certo? Deu. Então a gente fala pra eles, ó, me abençoa pra fazer um pouquinho diferente. Homens do meu sistema. Mulheres do meu sistema. Mulheres que todo mundo divorciou, ou mulheres que todo mundo teve um casamento brigando com o marido, me abençoe um pouquinho se eu tiver um casamento diferente. Se eu for mais feliz que vocês. E banca a consciência pesada. Ou homens do meu sistema. Me abençoe um pouquinho se eu não tiver vício. Se eu não, sei lá, não beber, não jogar, não fumar demais. Porque eu quero parar de fumar. Então, homens do meu sistema, me abençoe. E ver o que isso traz no corpo. Eu tô falando de ancestrais aqui, pra mim, traz uma energia muito foda. Então, testa. Faz um experimento aí. Não confia no que eu tô falando, não. Testa. Mas deixa vir. Separa um tempo, fecha os olhos e vê o que aparece. Que aí a gente tenta fazer, é como se fosse uma desidentificação. A gente sai um pouquinho. Porque, beleza, por amor ou por consciência, que a consciência é um veículo do amor, por amor a gente faz igual, como se falasse assim, ó mamãe, ó papai, eu sou igual a você, ó, eu faço igual. Ó meus ancestrais, ó, eu faço igual, sou igual a vocês. Eu sofri igual a vocês, estou sofrendo igual a vocês, estou trabalhador igual a vocês, porque é o que a consciência interna nos mostra, nosso funcionamento do amor. Mas aí a gente põe ordem nesse amor. Ao invés de ficar olhando só para eles, imagine que ele está atrás da gente, nos dando força para ir adiante. Dá vontade para ir adiante. Muito bom, Gil. Vem com a gente para a gente conversar sobre isso masculino. Então a gente olha a família do pai, a família da mãe, olha atrás da gente. E ao invés de a gente ficar só olhando para eles preso, olhando assim, nossa, olha só como a gente é juntado, olha só como a gente é bonitinho junto, olha só como eu tô repetindo. É fazer uma viradinha, né? Em vez de ficar os dois olhando um pro outro assim, eu olho para frente, para a vida e falo assim, que bom que vocês estão me ajudando. Que bom que eu tenho seu apoio. Me abençoe se eu faço um pouquinho diferente. Aí naquela dinâmica de consciência leve, consciência pesada, é assim, tô indo, tô fazendo diferente. Opa, tô me sentindo legal, mal, tá pesando, olho para trás. Tô aqui, viu? Eu não me desconectei da família, não. Dos ancestrais, não. Tô aqui, tá? Eu levo essa história comigo. Tô aqui, viu?
Tô indo, tá? Dá um tchauzinho e continua seguindo. Deu uma descansada, deu uma estressada. Ó, tô aqui, viu? Dá um tchauzinho e continua seguindo. E assim, pra frente e adiante, na direção da vida que caminha por mais. Faz sentido? Quem estiver ouvindo aí, faz sentido o que eu tô falando? Eu fico muito feliz que vocês ficaram aqui, ficaram ouvindo. É o trabalho do Homem Integral, é isso. É o meu trabalho como terapeuta também. Se vocês tiverem alguma dúvida, precisar de alguma coisa, me avisa, me chama. Eu atendo, faço atendimento pela internet. Obrigado, Ana. Obrigado, Gil. Gil Portela. E fica de olho porque a gente fez alguns workshops no passado. Eu vou lançar de novo. Workshops de trabalho sobre masculino. A dinâmica de consciência é só parte do todo. Já espero que tenha ajudado, espero que tenha esclareado alguma coisa. Quando eu tomei consciência disso, pude ter chance de fazer diferente. Acho que é o mais legal do tomar de consciência. É assim, a gente tá indo na toada, né? Tá indo na maré. De repente a gente descobre que a gente está numa maré. A gente para e fala assim, não, peraí. Dá pra fazer alguma coisa agora. Agora que eu descobri que eu tô sendo levado, não é só meu, não é só a minha escolha, é um hábito. Agora que eu descobri, eu faço, não, peraí. Acho que dá pra fazer diferente. Ou planejar fazer diferente, né? Tomar decisões conscientes para fazer diferente. Então, na terapia sistêmica a gente faz assim, nas constelações a gente faz assim, e no workshop de masculino também tem muito conteúdo sobre isso para a gente tomar essa consciência e ver que, na verdade, a gente não é só nós. O Hellinger fala assim, a consciência é como o cavaleiro que conhece o cavalo, sabe como é que o cavalo lida. Ele não controla perfeitamente o cavalo, mas sabe que o cavalo de vez em quando dá um pinote, vai para lá para cá. Mas ele precisa descobrir que, na verdade, esse cavalo foi guiado por vários cavaleiros. Então ele tem outras manias também, tem outros hábitos também, que outros cavaleiros colocaram nesse cavalo. Então, um prazer. Vou deixar essa live salva aqui. Se vocês curtiram, encaminhem para quem vocês conhecem aí, pra gente construir um masculino massa. Então tá precisando, uma charada precisando cuidar, viu, seus filhos da puta. Beijo pra vocês, brigadão, viu? Quem quiser, manda mensagem lá pra gente que eu vou respondendo quando possível. Boa noite pra todo mundo.